Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço, especificamente, tratamos da lição de juvenis. Lição essa do segundo trimestre de 2026, que vem com um tema riquíssimo, que diz o seguinte: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E nessa caminhada chegamos até a lição de número 4. Gratos por Deus mais uma vez com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor. A parte do Senhor Lucas. Papai de São Paulo, graças a Deus, aqui mais uma vez, tentando enriquecer um pouquinho a aula de cada professor. Amém. Então vamos adentrar na nossa lição de número 4. A lição tem por tema: Jesus pode nos transformar. Esse é o título da nossa lição. E os três objetivos que norteiam essa nossa lição de número 4 são: saber que o amor é a base da fé e do novo nascimento. O objetivo de número 2: reconhecer que a transformação radical do homem só é possível mediante a fé em Jesus. E o objetivo de número 3: compreender por que motivo precisamos nascer de novo. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. E desde já, Lucas, que dica você traz para os nossos professores e alunos, todos aqueles que acompanham o canal EBD em Síntese, Momento Pedagógico? Amém, graças a Deus. Eu gostaria de trazer aqui duas orientações principais e uma dica, uma dica para que os professores possam executar nesta lição. A primeira orientação para cada professor é que essa lição específica, ela vai tratar, a base dela, não é, é a doutrina do novo nascimento. E o professor, apesar de que nós estamos sempre ouvindo sobre o novo nascimento, então, às vezes, quando a gente escuta muito algo, né, quando a gente escuta muito uma doutrina, às vezes a gente tende a não estudá-la com tanto afinco, porque a gente está sempre ouvindo, sempre vendo alguma coisa. Mas eu queria dizer aqui aos professores e dar uma orientação, mesmo que você tenha já visto muito, né, ou tenha já estudado bastante sobre, não deixe de se esmerar para ministrar essa lição. Sempre há algo interessante, sempre há algo novo que a gente acaba topando quando vai estudar uma temática, né? Nenhum tema na escritura é inesgotável. Então, é uma primeira orientação que eu passo para os professores que é valiosíssima. Até porque você pode ser surpreendido por alguma pergunta que você nunca tenha ouvido na sala de aula. Então, não se apegue a esse pensamento, né? Estude com afinco. A segunda questão é que eu acho que os professores podem trabalhar uma pergunta principal dentro da ministração da aula, que é a seguinte pergunta: eu nasci de novo? Né? Não vamos esquecer que você está trabalhando com uma classe de juvenis, e pode ter algum juvenil ali na sua classe que, mesmo tendo uma realidade de igreja, não experimentou ainda o novo nascimento. Então, é importante que você, enquanto professor, sendo usado por Deus, né, trabalhe essa pergunta-chave ao longo de toda a aula e leve o seu juvenil, a sua classe, a uma reflexão interna. Será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato eu tive um encontro com Cristo? Será que de fato eu vivo uma nova realidade espiritual? Então é importante você, professor, trabalhar também essa questão. Por fim, eu quero sugerir uma dinâmica para cada professor. A lição e o conceito bíblico também, não é, do novo nascimento, nós entendemos que é uma mudança interna, e a lição traz isso, né, como uma transformação que acontece de dentro para fora, né, uma mudança interna do nosso ser, né, um novo nascimento. Então, o que é que eu sugiro para os professores? A seguinte dinâmica. O professor ele pode ilustrar essa verdade de uma maneira um tanto divertida. Ele pode levar um copo, de preferência transparente, para a sala de aula e ele pode colocar água e dentro do copo com água ele colocar ou corante, né, ou colocar alguma outra substância, como por exemplo o pó de café. E ele mistura e deixa aquela coloração ali de transparente, ele deixa tenta tornar ali com um aspecto como se fosse de sujo, né? O ideal é que aquela coloração se torne assim, daquela forma. E a ilustração que o professor vai fazer é que o estado de todo homem, mulher, pessoa longe de Cristo é aquele.
não é? Todos pecaram, é isso que a lição traz, todos pecaram. Então, nós internamente estamos daquela forma, né? Sujos por dentro. E o novo nascimento é essa transformação que acontece dentro de nós. Então, para ilustrar isso, o que, é que o professor pode fazer? Ele pode pegar uma jarra com água e ir despejando dentro desse copo que já está com o líquido, que já está com o líquido sujo, né? Digamos assim. E à medida que ele for despejando, consequentemente, né, acontecerá ali a mudança da coloração. Aquela água suja ela vai saindo, né, muito provavelmente vai transbordar ali, então é bom você levar uma bacia para não sujar toda a sala, né, mas aí a água vai transbordando e aquela água suja vai saindo e vai sendo transformada por uma água limpa. Então, essa minha dica é mais a título de ilustração, ilustrar uma realidade espiritual que acontece dentro de cada ser humano quando aceita Jesus e nasce novamente, né, através de materiais físicos, né? Então, você vai tentar ilustrar essa realidade, né, de uma forma um pouco mais dinâmica com os seus alunos, tende a ser bastante divertido, principalmente se você levar corante e for despejando na hora ali na frente deles, tende a ficar bastante divertido, digo por experiência própria, é muito legal e bem interativo. Então, professor, minha sugestão para você estude com bastante afinco a temática, tente trabalhar a questão principal baseado na seguinte pergunta: eu nasci de novo, e tente, na medida do possível, dentro do seu planejamento, executar a dinâmica a título de ilustrar a realidade espiritual, né, através dos elementos materiais, fazendo aí esse momento de interação com a classe. Eu acho que vai ser bem legal, bem divertido a aula, se você seguir por esse caminho. Amém, Lucas. Que dica valiosa. Acredito que vai ser bem divertido aplicar essa dinâmica com os juvenis. E eles sempre gostam quando vai nessa perspectiva. É, Eu trago também, eu trago duas dicas também para os professores estarem utilizando nessa aula. A primeira é mais uma reflexão até pessoal. Certa vez, eu tive um ente querido, um tio meu, que veio a partir para estar com Cristo. E naquele momento, naquela situação, o pastor Chiori estava fazendo a cerimônia, disse algo que me marcou. E eu cito até como a ênfase da lição é falar sobre o novo nascimento, né? Em estar batendo isso em quase todos os três tópicos, né? Preciso nascer de novo, saber que o amor é a base do novo nascimento. Então, a ênfase do novo nascimento está na nossa lição. Eclesiastes 7, o versículo número 2 vai dizer, um versículo bastante conhecido, diz: é melhor ir a casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. É o que diz Eclesiastes. E no momento daquela cerimônia, o pastor disse algo que eu nunca me esqueci. E eu já apliquei isso na minha sala, não lembro se de jovens ou de juvenis, uma aula que eu estava servindo, ou ministrando a aula, e eu disse o que eu ouvi do pastor lá. Ele disse: quem nasce uma vez só, morre duas. Aí depois ele disse: mas quem nasce duas vezes, só morre uma. Aí eu disse: qual é o mistério dessa frase? E ali eles ficam pensando, né? Eu cheguei até em outra oportunidade, tive a oportunidade de colocar isso no quadro, né? Coloquei, escrevi: quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes só morre uma vez. E eles ficam pensando, e a reflexão é o seguinte: quem nasce apenas uma vez, que é o nascimento de forma natural, o que todos nós temos, né, da nossa mãe, né? Quem apenas nasce só essa vez, morre duas vezes, porque ele vai ter a morte natural, que vem a todos os homens, e ele vai ter a morte espiritual, que é o distanciamento do nosso Senhor Jesus. Mas em contrapartida, quem nasce duas vezes, né, só morre uma vez, porque ele vai nascer do modo natural e também vai nascer num novo nascimento, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. Essa pessoa, ela só morre uma vez, que é a morte física, mas espiritualmente ela viverá e viverá em gozo para Cristo. Então, esse é o mistério da reflexão
dessa frase você pode utilizar, né, a título até de introdução na sua aula, eu não sei o melhor momento que você pode estar encaixando isso, que vai levar o seu juvenil a refletir nessa questão do novo nascimento. Mas eu também trago aqui para vocês uma dica interessante, é um documentário, certo? E, e eu vou só abrir aqui no YouTube para mostrar a vocês, que mostra sobre as transformações das pessoas. O documentário, o título é O Poder de Deus. Aqui está o trailer, mas nesse documentário a gente percebe a mudança que Deus operou na vida dessas pessoas. Então, eu não vou soltar porque é grande o documentário, né? Mas se você colocar aí o poder de Deus barra documentário, você vai encontrar e você pode disponibilizar para os seus juvenis assistir e eles vão perceber o poder de Deus na transformação, o que é o novo nascimento, né? Na prática, lógico que a gente entende que geralmente todos que estão ali na sua sala é para já ter um novo nascimento. Mas como o Lucas até chamou a atenção, se você tiver a oportunidade, faz o apelo ao final dessa aula, porque vai que possa ter alguém que ainda não tem essa noção do novo nascimento e a partir dessa sua aula, esse juvenil caia em si e possa dizer, professor, eu quero nascer de novo. Eu não tive essa experiência, né? Muitas vezes temos pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não têm a noção desse novo nascimento. Então, é uma lição riquíssima para você estar abordando essa perspectiva do novo nascimento. E essa é a minha dica, e eu acredito que vai ser bênção de Deus para a sua vida, para a vida dos seus alunos e para a sua classe de EBD. Lucas. Amém, Paulo, graças a Deus. Como palavras finais, recomendamos a todos os professores o esmero para a lição, né? Os professores devem ter percebido que a gente está trabalhando nessa temática de chamar o aluno à reflexão, não é? Ao pensamento, né? Ele refletir nessa realidade espiritual que é tão profunda e tão importante, né? Se possível, eu estava até pensando que se eu fosse ministrar essa aula, eu acho que eu chamaria até alguém para relatar o próprio testemunho de vida, né? Às vezes a gente conhece irmãos próximos a gente, né? Que às vezes a gente até conhecia como era antes de Jesus e como é agora, depois de Jesus, né? E isso impacta mesmo a gente, de verdade. A gente vê a transformação que o Senhor realiza. Então, professor, caminhe nessa direção, pedindo graça a Deus, orando, se esmerando. Certamente a sua aula de domingo vai ser muito proveitosa e será uma bênção. Amém. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Acredito que vai ser bênção de Deus no nosso próximo momento pedagógico. A parte do Senhor e até a próxima.